Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar, como o título sugere, né, que existem domínios que não são domínios de fatoração única, né? O que significa isso? O que no frigir nos ovos nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que existe um domínio, dentro desse domínio há um elemento que pode ser escrito como um produto de irredutíveis de duas formas distintas. Então, a fatoração desse elemento em fatores irredutíveis não é única. Né? Não é única naquele sentido que nós falamos no vídeo anterior, de a menos de associados e a menos da ordem. Né? Então, nós vamos ver que nem todo domínio é um domínio de fatoração única. Outra coisa também que nós vamos mostrar nesse vídeo nós vamos pegar nesse mesmo domínio que nós vamos apresentar, nós vamos mostrar que nem todo elemento irredutível é primo, né? Nós já sabemos, nós vimos nos vídeos anteriores, que todo elemento primo é irredutível. Tá? Isso vale para qualquer domínio. Primo implica em irredutível. E eu prometi lá atrás, em algum dos vídeos, que nós mostraríamos um exemplo de um domínio em que há elementos irredutíveis que não são primos. Tá? Então é isso que isso também nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Então nós vamos mostrar essas duas coisas, né? Nós sabemos que em domínios de ideais principais, o conceito de primo e irredutível coincide. Ou seja, um elemento é primo se e somente se ele é irredutível, né? Para domínios de ideais principais. Nós também vimos que isso vale para domínios de fatoração única. Então, para domínios de fatoração única, isso também vale. Tá? Todo primo é irredutível, todo irredutível é primo, tá certo? Mas vamos mostrar agora que irredutível não necessariamente implica em primo quando você está num domínio qualquer, um domínio geral. Tá? Então, esses conceitos não coincidem, tá certo? Então, basicamente esse o objetivo desse vídeo, né? O domínio que nós escolhemos, ele é bem clássico, tá? Esse exemplo aqui ele é bem clássico. Ele aparece na maioria dos livros e é mostrar que o z e raiz de 5, que são esses números complexos aqui, né, da forma a mais b raiz de 5i, onde o a e o b são números inteiros, tá? Esse é um domínio, né, um subconjunto dos complexos. Ele é um domínio, né? O 5 é livre de quadrado, então está tudo certo. E nós vamos mostrar que esse domínio não é um domínio de fatoração 1. Para isso, nós precisamos de uma função norma, uma função que nos fala o tamanho de um elemento desse domínio, né? E essa função, ela faz o seguinte, né? Ela sai desse conjunto aqui, desse domínio, e vai para os inteiros. E ela faz o seguinte, ela pega cada elemento e multiplica ele pelo seu conjugado, né? Então é isso que a função faz. Então a função n aplicada em a mais b raiz de 5i é o mesmo elemento multiplicado pelo seu conjugado complexo, ou seja, isso é igual a quadrado mais 5b ao quadrado, tá certo? Você pode observar que essa função n que nós definimos aqui, ela é exatamente a função norma dos complexos, só que ela é restrita aos elementos deste domínio aqui, né? Então nós não estamos considerando o domínio dessa função como os complexos, como todo o conjunto dos números complexos. Não, nós estamos restringindo essa função a esse domínio aqui, que é o domínio que nos interessa. Tá? No entanto, as principais propriedades dessa função, elas são preservadas. Aquelas propriedades que provêm lá da norma de números complexos, eu tenho um vídeo gravado sobre isso, você pode dar uma olhada depois se você quiser, dar uma procurada lá. Essas propriedades, as três principais propriedades que nos interessam da função norma, elas são preservadas. A primeira propriedade que nós precisamos e que nós vamos utilizar é que a norma é sempre maior ou igual a zero. Né? Então, essa função n, a norma de um elemento é sempre maior ou igual a zero. Sendo assim, se você quisesse esse contradomínio aqui, em vez de ser inteiros, você podia ter
nós poderíamos ter colocado como sendo os naturais. Tá? Não teria perda em relação a isso. Também, o N de R, a norma de um elemento é igual a zero, se e somente se esse elemento é o próprio número complexo zero. Né? E outra propriedade também, a norma do produto é o produto das normas. Né? Essa é uma propriedade interessante da norma, ela vai ser bastante útil para a gente, para nós, né? E eu recomendo, se você tiver dúvidas em relação a isso, você pode olhar um dos nossos vídeos, lá onde a gente fala sobre números complexos. Lá nós mostramos que realmente a norma do produto é o produto das normas. Tá certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular, determinar quais são os elementos invertíveis desse domínio. Tá? Por que isso é interessante para nós? Isso é interessante porque, uma vez tendo um elemento irredutível, qualquer número ou qualquer elemento que é associado a ele também vai ser um irredutível. Né? Então, conhecer os invertíveis nunca é demais. Né? Então, nós vamos determinar aqui quais são os elementos invertíveis. Então, vamos tomar R, um elemento da forma A mais B raiz de 5i. Vamos supor que ele é invertível nesse domínio. Bom, se ele é invertível nesse domínio, existe um outro elemento S no domínio, então que R vezes S é igual a 1. Né? E aí nós temos o seguinte, dessa igualdade aqui, nós temos R vezes S igual a 1, isso implica então que a norma de 1 é igual à norma do R vezes S. Qual é a norma de 1? É o próprio 1. Né? Então, 1 é igual à norma de R vezes S, e como nós já vimos, isso é a norma de R vezes a norma de S. Tá? Então, observa o seguinte, eu tenho dois números inteiros, maiores ou iguais a zero, tenho dois aqui, cujo produto é 1. Ora, dois números inteiros, maiores ou iguais a zero, cujo produto é 1, só se os dois números, o n de R e o n de S, forem iguais a 1. Observe, n de R e n de S são números inteiros. R e S, não. R e S são elementos desse domínio aqui, os dois. Mas o n de R e o n de S são inteiros maiores ou iguais a zero. Então, eu tenho o produto de dois números inteiros maiores ou iguais a zero, cujo produto é 1. Então, os dois têm que ser iguais a 1. Né? Os dois. Tanto o n de R quanto o n de S. Se o n de R tem que ser igual a 1, então o a quadrado mais 5b quadrado tem que ser igual a 1. Né? Obrigatoriamente. Porque o n de R é 1, a norma do R é exatamente isso daqui. Bom, imagina o seguinte, o A e o B são inteiros, certo? A e B são inteiros. Se o B fosse diferente de zero, se o B fosse diferente de zero, o quadrado dele seria um número positivo, também diferente de zero, vezes 5 daria um número pelo menos 5, né? Se o B for diferente de zero. Então, isso aqui, se o B for diferente de zero, essa parcela aqui é pelo menos 5. Esse A quadrado aqui é sempre um número maior ou igual a zero. Sempre um número não negativo. Então, você teria um número maior ou igual a 5, somado com um número maior ou igual a zero, igual a 1. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então, quando que vale essa igualdade aqui? Para essa igualdade aqui valer, obrigatoriamente o B tem que ser zero. Obrigatoriamente. Se o B for diferente de zero, você vai ter um absurdo. Né? Então, o B tem que ser zero. Então, o B sendo zero, vai te sobrar A quadrado igual a 1. Bom, A quadrado igual a 1, com A inteiro, só tem duas possibilidades. A sendo mais ou menos 1. Tá? E o B sendo zero, obrigatoriamente. Né? E, portanto, quem são os elementos invertíveis, né? Quem são os elementos invertíveis desse domínio? O 1 e o menos 1. Né? Lembra aquele R? O R, que é da forma A mais B raiz de 5i, esse elemento nós tomamos como sendo invertível. Né? Esse elemento aqui é o elemento invertível. E nós determinamos que a parte real dele tem que ser mais ou menos 1 e a parte imaginária dele tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, esses daqui são os elementos invertíveis do nosso domínio. Né? Em particular, os únicos associados a um elemento são o R e o seu simétrico, o R e o menos R. Tá certo? Então, cada elemento desse domínio só tem dois elementos que são associados a ele. Ele mesmo, que sempre é, né? E o menos ele mesmo, o seu simétrico. Né? Agora, vamos considerar as seguintes fatorações do número 9.
Lembrando que o 9 pode ser escrito assim, ó, 9 mais 0 raiz de 5i. Tá? Quais são essas fatorações do 9? Uma delas é a trivial, é 3 vezes 3. Tá? Aqui é a decomposição inteira. Se é uma decomposição inteira, é uma decomposição nesse domínio aqui. Outra decomposição possível do 9 é essa daqui, ó, 2 mais raiz de 5i, que multiplica 2 menos a raiz de 5i. Né? Esse produto aqui também dá 9, né? Porque esse sujeito, esse produto aqui é exatamente o quadrado do 4 mais o quadrado do raiz de 5, né? Então, 4 mais 5, 9. Então, isso aqui também é uma fatoração do 9. Então, observe aqui, eu tenho duas fatorações do 9. Essa é uma fatoração do 9 e essa aqui é outra fatoração do 9. O que nós precisamos mostrar? Ou o que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que o 3, o 2 mais raiz de 5i e o 2 menos raiz de 5i são elementos irredutíveis nesse domínio aqui. Se nós mostrarmos que esses três elementos aqui são irredutíveis, então o nosso domínio, esse domínio aqui, não será um domínio de fatoração única. Por quê? Porque se eu mostrar que o 3 é irredutível, isso aqui é uma fatoração do 9. Se eu mostrar que esses dois elementos aqui são irredutíveis, isso aqui é uma outra fatoração do 9. Né? Observe o seguinte, ó, o 3 não é associado a nenhum desses fatores aqui. Ó. O 3 não é associado ao 2 mais raiz de 5i. Por que ele não é associado? Porque os associados do 3 são o 3 e o menos 3. Então, essa fatoração aqui não vai ser única, a menos de associados e a menos da ordem dos elementos. E, portanto, a fatoração, de fato, não é única. Há duas fatorações completamente distintas do mesmo elemento nesse domínio aqui. Tá certo? Espero que isso tenha ficado claro. Espero que agora tenha ficado claro o que eu quis dizer lá atrás, no vídeo anterior, com fatoração única, a menos da ordem e de associados. Né? Então, por exemplo, nessa fatoração aqui, ó, se você pegar menos 3 e menos 3, aí sim a fatoração é a mesma fatoração. É isso que nós consideramos como sendo a mesma fatoração. Por quê? Porque você trocou um elemento, um irredutível, por um associado dele. Se você faz essa troca, então a gente considera que essa é a mesma fatoração. Tá? Idem se você pegar o simétrico desse elemento e o simétrico desse elemento aqui. Né? O simétrico desse e o simétrico desse aqui também são irredutíveis, são associados a eles, e o produto dá 9. Então você não fez nada de especial. Né? Quando você pega um associado, você não fez nada de especial, você só pegou um associado a ele. Né? Então aí sim você diria, é a mesma fatoração. Mas aqui não. O 3 e esses dois elementos aqui, ó, eles não são associados de jeito nenhum. Porque para ser os associados de um elemento são só ele e o seu simétrico. Tá? Então, de fato, essa aqui vai ser uma fatoração distinta. Duas fatorações distintas. Bom, para mostrarmos que esse elemento aqui é um irredutível, essa é a questão, né? Primeiro nós vamos mostrar que esse elemento aqui é um irredutível. Para mostrar que ele é irredutível, eu tenho que escrever ele como produto de dois elementos. Né? Dois elementos, R e S. O R eu chamei assim, né? A mais B raiz de 5i. O S eu chamei de C mais D raiz de 5i. Então, estou supondo, que esse elemento pode ser quebrado com um produto de dois. O que eu quero mostrar? Que um dos dois, ou o R ou o S, é um invertível. É isso que eu quero mostrar. Se eu mostrar que o R ou o S é um invertível, então nós teremos que esse elemento é irredutível. Então vamos lá. Bom, o que nós temos? Se esse elemento aqui é igual a R vezes S, então a norma dele é a norma de R vezes S, que é a norma de R vezes a norma de S. Né? A norma do produto, o produto das normas. E aí eu tenho o seguinte, a norma desse elemento aqui é 9, a norma desse elemento aqui é 9, e aqui eu fico com norma de R vezes a norma de S. Bom, se o produto desses dois elementos aqui dá 9, isso aqui são dois números inteiros, né? N de R e N de S são dois números inteiros, cujo produto
é 9. Mas o n de f e o n de s são maiores ou iguais a zero. Bom, então só tem 3 possibilidades, né? O n de f é 1 e o n de s é 9. O n de f é 3, o n de s é 3. Ou a outra possibilidade, o n de r é 9 e o n de s é 1. Essas são as 3 únicas possibilidades, uma vez que esses números aqui são maiores ou iguais a zero. Então vamos fazer a análise agora. Se o n de f for 3, se o n de f for 3, e consequentemente o n de s também tem que ser 3, né? Então eu vou ter o seguinte, né? Que a quadrado mais 5b quadrado, norma de f, isso aqui tem que ser igual a 3. Isso aqui nunca acontece. Isso aqui nunca acontece para a e b inteiros, que é o nosso caso. A e b são inteiros. Por que não? Porque se o b for diferente de zero, de novo, a mesma coisa. Se o b for diferente de zero, esse lado direito aqui, ó, ele dá pelo menos 5. Então você tem 5, um número maior igual a 5 igual a 3, não pode. Então, para começar, o b tem que ser zero. O b tem que ser zero de novo. A quadrado igual a 3, aí ficaria a quadrado igual a 3. Nos inteiros não tem solução. Então, essa igualdade aqui, ela não tem solução nos inteiros. Então, essa possibilidade aqui está descartada. O n de r pode ser qualquer coisa, menos 3. Não pode ser 3. Se o n de r for igual a 1, quer dizer, só tem duas possibilidades, né? O n de r é 1, o n de r é 9, né? Se o n de r é 1, então ele é invertível. Por quê? Porque nós mostramos lá atrás, quando nós calculamos os elementos invertíveis, nós mostramos que os elementos invertíveis são aqueles que têm norma 1, né? Então, o r tem que ser invertível. Nesse caso, esse número aqui seria um irredutível. Se o n de f for 9, se o n de f for 9, consequentemente o n de s é 1. E nesse caso, o s é um invertível. Né? Então não tem jeito, né? Esse sujeito aqui, o 2 mais raiz de 5i, ele tem que ser um número irredutível. Se você quebrar ele com produto de 2, um dos dois tem que ser um invertível nesse domínio. Tá certo? De forma, olha, mas é análogo, mas é o mesmo argumento, ridiculamente o mesmo argumento, você usa para mostrar que o 2 menos raiz de 5 e o 3 também são irredutíveis. Porque o que é importante aqui? Aqui o importante é a norma, né? A norma desse sujeito aqui, 2 menos raiz de 5i, e a norma de 3, também é igual a 9. E nós usamos fortemente o fato da norma desses dois elementos, do r e do s, o produto dá 9. Isso que foi o importante. Não o elemento em si. O elemento em si nem foi tão usado assim, né? Esse elemento aqui, o 2 mais 5 raiz, nem foi tão usado. O que foi usado foi a norma dele ser 9. Isso foi importante, né? Então o argumento é o mesmo. O mesmo argumento mostra que esses dois elementos também são irredutíveis. E, portanto, o elemento 9, ele possui duas fatorações distintas em irredutíveis. E, portanto, esse domínio aqui não é um domínio de fatoração. Certo? Bom, para terminar a minha promessa, né, promessa de campanha no início do vídeo, nós vamos mostrar que o 2 mais raiz de 5i, ele não é primo. Então, nós teremos um irredutível que não é primo. Vamos lá. A primeira coisa que você observa é que o 9, ele pode ser escrito como produto desses dois elementos. A mesma coisa que nós vimos lá atrás. O 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Né? Então, se 9 é esse elemento vezes aquele, então eu tenho que 2 mais raiz de 5i divide 9. Divide 3 vezes 3. Tá? Por causa disso daqui. Né? Então, esse sujeito, ele divide o 9, que é 3 vezes 3. Tá? O que nós vamos mostrar agora? Que o 2 mais raiz de 5i, ele não divide o 3. Ora, se ele não divide o 3, então ele não pode ser primo. Por quê? Porque, lembra a propriedade de ser primo? Um elemento é primo se, ao dividir o produto de dois elementos, ele divide um dos fatores. Aqui eu vou ter um elemento que divide o produto de dois fatores. Os fatores são iguais. Não tem problema. Né? E ele divide um produto de dois fatores.
Se eu mostrar que ele não divide esse fator, ele não pode ser primo. Porque se fosse primo, ele teria que dividir um dos fatores. Ou divide o 3, ou divide o 3. Tá? Então, nós vamos mostrar isso aqui. Que 2 mais raiz de 5i não divide 3. Por que não divide? Porque se dividisse, o 3 ele poderia ser escrito dessa forma aqui, ó, R vezes 2 mais raiz de 5i. Com o R, um elemento aqui de dentro. E aí, usando a norma, nós teríamos que a norma de 3 vai ser a norma de R vezes a norma do 2 mais raiz de 5i. Porque a norma do produto é o produto das normas, né? E aí eu teria o seguinte, ó, lado esquerdo dá 9, o lado direito fica n de r, e aqui fica 9. Então, 9 seria n de r vezes 9. Isso daria que n de r é 1, e isso me dá que o r é mais ou menos 1. Certo? Bom, se o r é mais ou menos 1, então eu teria aqui em cima, ó, 3 igual a mais ou menos 2 mais raiz de 5i. Isso é uma contradição. Então, na verdade, isso nem é uma contradição, isso é um absurdo. Tá? Então, não dá. Esse número, o 2 mais raiz de 5i, não pode dividir o 3. Porque se dividir, então nós teríamos essa igualdade válida aqui. O que não pode. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou maior do que eu imaginava, como sempre, né? Eu falo demais. Mas, enfim, é um exemplo, é bastante, como eu já disse no começo, né? É um exemplo bastante clássico de um domínio, que não é um domínio de fatoração única, e ele é um domínio em que você consegue explicitar um elemento irredutível que não é primo. Beleza? Bom, então espero que vocês me vejam nos próximos vídeos, tá? E um abraço a todos.